e eu vim aqui para refletir um pouquinho com você. Nós temos conversado dentro do Reconexão DHPH sobre paternidade. E hoje, Dia dos Pais, eu quero meditar com você um pouquinho. Afinal de contas, a paternidade, ela gera identidade antes de gerar filhos. Está escrito em Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aqui existe uma pergunta que pode mudar completamente a maneira como nós enxergamos a vida. Você quer ser pai apenas dos filhos que você pode gerar ou deseja ser pai de todos os filhos que Deus colocar sob a sua responsabilidade? Talvez, antes de responder essa pergunta, nós precisemos compreender uma verdade ainda mais profunda. Antes de sermos pais, nós precisamos ser filhos. A Bíblia não começa a nossa compreensão de paternidade na capacidade biológica de gerar uma criança. Ela começa na nossa relação com Deus. Em Cristo recebemos uma identidade que não nasce da genética, do sobrenome, da posição social ou da aprovação humana. Somos filhos por adoção. Paulo, escrevendo aos Gálatas 4,6, ele diz: porque vós sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. Isso muda tudo. Porque quem não compreende o que significa ser filho, pode até gerar filho, mas terá dificuldade de compreender a profundidade de gerar identidade. O mundo não sofre apenas pela ausência de pais biológicos. Não! Quando nós olhamos para as dores humanas, nós encontramos algo muito maior do que a ausência física de um pai. Existe a ausência de direção. Existe a ausência de referência, a ausência de pertencimento, a ausência de validação, a ausência de quem diga, eu estou com você. Vamos! Você pode aprender, você é capaz, você vai crescer, você pode crescer, eu acredito em você. E talvez seja por isso que a orfandade seja uma questão tão profunda. Uma pessoa pode ter um pai biologicamente presente e ainda assim experimentar uma profunda sensação de abandono. Anotou isso aí? E também pode acontecer o contrário. Alguém pode atravessar uma fase da vida sem a presença do pai biológico e encontrar homens que em momentos específicos exercem uma influência paterna extraordinária. E eu posso falar disso porque essa é também uma parte da minha história. Eu tive muitos pais. Talvez você esteja me assistindo e você vai saber. Eu não vou citar nomes, não porque eles não têm importância, mas porque eu poderia ser injusto em mencionar alguns e deixar outros de fora. Cada homem que passou pela minha vida exerceu algum tipo de influência paterna. Ou talvez eles não saibam da importância que eles tiveram. Alguns ensinaram, outros corrigiram, orientaram, acolheram, apontaram o caminho. E alguns simplesmente estiveram presentes em momentos em que eu precisava de uma referência. E aqui existe algo poderoso nisso tudo. Porque quando nos permitimos ser direcionados por alguém mais maduro, a nossa aprendizagem pode ser acelerada. Filhos aprendem por relacionamento. Anota isso, por favor. Filhos aprendem por relacionamento. A Bíblia apresenta inúmeras relações em que conhecimento, caráter e responsabilidades são transmitidos de uma geração para outra. Vamos lá? Moisés preparou Josué. Elias caminhou com Eliseu, Paulo discipulou Timóteo, Paulo chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé, lá no capítulo 1, verso 2. Então percebe que Timóteo não era filho biológico de Paulo, mas havia uma relação de transmissão. Paulo transmitia conhecimento, experiência, correção, fé, caráter e responsabilidade. Isso é paternidade em uma dimensão espiritual e formativa. Paternidade não é simplesmente colocar alguém no mundo, é ajudar alguém a encontrar o seu lugar no mundo. É ensinar sem controlar, é corrigir sem humilhar, é proteger sem aprisionar, é orientar sem criar dependência, é preparar alguém para caminhar com as próprias pernas. Um pai saudável não cria órfãos dependentes. Existe uma diferença enorme entre dizer, faça exatamente como eu, e dizer, aprenda comigo, para que você possa cumprir aquilo que Deus colocou em você. A verdadeira paternidade não fabrica cópias, forma pessoas. Jesus fez discípulos e depois enviou-os. Ele não disse, permaneçam eternamente dependentes de mim. Não. Ele os preparou para continuar a missão. Isso nos ensina algo extraordinário. Paternidade saudável não produz dependência, produz maturidade. O pai ensina o filho a andar, mas não passa a vida carregando. O pai ensina o filho a discernir, ensina a escolher, ensina a assumir responsabilidade, ensina a voltar quando errar, ensina que a autoridade não é opressão e ensina que liberdade sem responsabilidade também não é maturidade. Eu tenho um pai. E talvez essa seja uma das declarações mais poderosas que uma pessoa pode fazer.
Eu tenho um pai. Eu não estou abandonado, eu não estou sem direção, eu não sou fruto do acaso. Eu não preciso viver tentando provar o meu valor. Existe um pai que me conhece, um pai que me chama, um pai que me corrige, um pai que me acolhe, um pai que me envia. E quando essa consciência começa a ocupar o nosso coração, algo muda na nossa identidade. Porque quem sabe que é filho pode parar de viver desesperadamente buscando aprovação. E quem deixa de buscar aprovação, começa a ter condições de oferecer segurança. É aqui que a paternidade começa. Primeiro recebemos, depois transmitimos. Primeiro somos cuidados, depois aprendemos a cuidar. Primeiro somos ensinados e depois ensinamos. Primeiro recebemos identidade e depois ajudamos outros a encontrarem a própria identidade. A pergunta que fica, então a pergunta inicial. Você quer ser pai dos filhos que você pode gerar? Comenta aí. Ou deseja ser pai de todos os filhos que Deus colocar sob a sua responsabilidade? Porque talvez alguns serão filhos biológicos, outros serão filhos na fé. Outros serão pessoas que Deus colocará no seu caminho para serem instruídas, acolhidas, corrigidas, encorajadas e preparadas. Porque talvez paternidade seja maior do que a reprodução. Não tenho dúvida disso. Paternidade é responsabilidade por aquilo que Deus confiou em você. E talvez o mundo não precise apenas de mais homens capazes de gerar filhos, mas precise de homens dispostos a gerar identidade, segurança, caráter, maturidade e propósito. E no final das contas, talvez uma das grandes tragédias do nosso tempo seja a orfandade. E talvez uma das grandes respostas de Deus para essa geração seja levantar homens que possam dizer: eu tenho um pai. E porque eu tenho um pai, eu aprendi a ser pai. Eu desejo ser pai de todos os filhos que Deus quiser me confiar. É isso que nós trabalhamos aqui dentro da Reconexão DH-PH. Reconexão de homem para homem. Ativando a sua identidade, clarificando o seu propósito para que você viva de forma plena, abundante. Para você, pai. Para você, filho. Eu quero te desejar um excelente dia. E se você quiser vivenciar uma experiência mais profunda, conhecer mais sobre essa dinâmica, venha pro lado de cá. Se inscreva na Reconexão DH-PH. Vamos lá?